A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 92º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago os capítulos 1º, 2º e 3º do livro 1 de Samuel. Inspiração do dia. Samuel, líder profético de Israel. O cântico profético de Ana e transição de Eli para Samuel. No capítulo 1 destaco o versículo 5. O Senhor lhe tinha cerrado a madre. A esterilidade de Ana é atribuída diretamente à ação divina. Deus não lhe permitira ter filhos a fim de prepará-la para o nascimento de Samuel. Da mesma maneira, Deus pode às vezes permitir que tenhamos decepções ou então conduzir-nos à situação em que nos sentimos inaptos ou inferiores, para que assim Ele possa continuar a realizar a sua vontade em nossa vida. Devemos então fazer conforme fez Ana, levar diretamente ao Senhor as nossas circunstâncias e nossas mágoas e esperar nele. No versículo 11, um filho ao Senhor o darei. Ana demonstrou sua dedicação ao Senhor, pela sua disposição de dedicar seu filho à obra do Senhor. Os pais crentes de hoje também podem expressar sua dedicação a Deus e à sua obra, dedicando seus filhos e filhas ao ministério ou à obra missionária em outros países. Pais que apoiam, incentivam e oram por seus filhos desfrutarão grandemente do favor de Deus. Continuando ainda dentro do versículo 11, sobre sua cabeça não passará navalha. Não cortar o cabelo fazia parte do voto de nazireado. No versículo 20, teve um filho, Samuel. Embora este livro, na sua maior parte, trate da transição na história de Israel, no período dos juízes para o da monarquia, seus 8 primeiros capítulos ocupam-se do nascimento, infância e liderança profética de Samuel, o último juiz de Israel. Esse profeta de Deus antecedeu a instituição do reino em Israel, cujo rei deveria permanecer submisso à palavra de Deus e ao seu espírito manifestos em Samuel. Através da Bíblia, o profeta, como representante de Deus em Israel, tinha precedência sobre o rei e todos os demais cargos. No versículo 28, ao Senhor eu o entreguei. Ana deve ser reconhecida como exemplo de mãe segundo a vontade de Deus. Desde o primeiro momento em que desejou ter um filho, ela, decididamente, em oração, o apresentava diante do Senhor. Ela considerava seu filho uma dádiva graciosa da parte de Deus e expressou sua intenção de cumprir seu voto, entregando seu filho ao Senhor. No capítulo 2 destaca o versículo 1. Então orou Ana. O cântico profético de Ana exalta o cuidado providencial de Deus para com os que lhe são fiéis. Ana se regozijou também na salvação do Senhor e na sua santidade, e porque somente Ele é Deus. Todos os crentes no Senhor Jesus Cristo devem nele confiar quanto ao seu plano para a nossa vida. Tudo quanto Ele permitir que ocorra em nossa vida, devemos pôr diante dele em oração, tendo plena confiança de que nada poderá nos separar do amor e que, por fim, ele fará resultar em bem tudo quanto ocorrer conosco. No versículo 12, filho de Belial. Belial, uma palavra hebraica que literalmente significa sem valor, imprestável, mas que é aplicada no sentido de iniquidade. Isso significa que os filhos de Eli eram homens maus,
obreiros degenerados na casa de Deus e que se aproveitavam de sua posição para obter ganhos ilícitos e praticar imoralidade sexual. Seu pai, Eli, o sumo sacerdote, não os disciplinou nem os destituiu do sacerdócio. No versículo 23, ouço os vossos malefícios. Eli protestou contra os atos vis de seus filhos, mas não os destituiu do seu encargo ministerial. Essa falta da parte de Eli equivalia a desprezar a Deus, isto é, a natureza santa de Deus e os seus padrões para o ministério. A palavra de Deus declara que nenhum obreiro de conduta imoral pode ser dirigente do povo de Deus. Os tais devem ser afastados dos cargos que ocupam. No versículo 25, eu destaco: o Senhor os queria matar. Os filhos de Eli endureceram o coração e pecaram abertamente, sem constrangimento. Daí, a advertência de Eli não teve efeito moral sobre eles. Para eles, já se passara o dia da salvação, estando, pois, destinados por Deus à condenação e à morte. Iam morrer como resultado da própria e insolente desobediência e da sua recusa de arrepender-se. No versículo 29 destaco: honras a teus filhos mais do que a mim. Eli foi um fracasso total na liderança espiritual na sua família e, por conseguinte, de Israel. Primeiro, como pai, não instruiu seus filhos do caminho da justiça. Quando estes seduziam as mulheres que serviam à porta do tabernáculo, Eli não exercitou sua vontade, nem sua autoridade espiritual para afastá-los do ministério. Segundo, o fracasso de Eli como pai e ministro do Senhor resultou no seguinte. Primeira nota: o castigo divino sobre Eli, sobre os seus filhos e sua família. Segunda nota: relaxamento no respeito ao ministério, relaxamento espiritual do povo de Deus. E a terceira nota: o afastamento da glória de Deus de Israel. Terceiro, a Bíblia inteira destaca a necessidade da santidade do temor a Deus como seu padrão para quem lida com o seu povo. No versículo 31 destaco: cortarei o teu braço. Eli e os seus descendentes foram afastados para sempre das funções sacerdotais. A infidelidade e imoralidade de seus descendentes os reprovara permanentemente para a liderança espiritual e como exemplos de espiritualidade para Israel. No versículo 35 destaco: um sacerdote fiel. Trata-se aqui de Samuel, que serviu como sacerdote, juiz e profeta. Desde a mais tenra idade, Samuel foi instruído pelo sumo sacerdote Eli para o exercício dos seus sagrados deveres. Ele, mais tarde, sucedeu a Eli como sumo sacerdote. Foi em tudo fiel a Deus em toda a sua vida. Deste modo, Samuel prefigura o sacerdote perfeito, Jesus, o Messias. Primeiro, acima de tudo, o sacerdote era chamado para ser fiel, isto é, manter fidelidade irrestrita a Deus e a sua palavra. Isso subentende total e constante lealdade, devoção e fidelidade, e também recusa a tudo que pudesse distanciá-lo de Deus e de seus caminhos. Segundo, o Novo Testamento nos ensina que somente os que manifestam inconteste fidelidade a Deus devem ser líderes espirituais do seu povo. E por fim, o capítulo 3. Destaco o versículo 13. Julgarei a sua casa para sempre. Embora Eli pudesse ser perdoado como pessoa pela sua falha no ministério, Deus não o restauraria, nem aos seus descendentes, para o cargo sacerdotal. Nenhuma chamada para servir ao Senhor como obreiro pode ser tida como irrevogável. E por fim, o versículo 20. Profeta do Senhor.
Samuel é uma das primeiras pessoas a exercer o ministério profético, embora não fosse ele a primeira pessoa a ter o dom profético. Primeiro, por causa da corrupção do sacerdócio e do declínio espiritual do povo de Deus, ele vocacionou Samuel para proclamar sua palavra ao povo, para promover um exemplo de fidelidade à sua vontade, para chamar o seu povo ao arrependimento e à renovação, e para agir como mediador entre Deus e seu povo. Segundo, em torno da pessoa Samuel, congregavam-se outros profetas, chamados a Congregação de Profetas. A escola de profetas em Ramá estava sob a direção de Samuel. Através dele, esses profetas se desenvolviam espiritualmente e eram ensinados a respeito da vontade de Deus para Israel. O propósito de semelhante escola ou grupo de profetas era promover a renovação espiritual e a restauração do propósito do concerto de Deus para com Israel. Qualquer um podia aprender com eles sobre os caminhos do Senhor. Que a palavra de hoje toque o seu coração e restaure a sua vida, a sua fé e a sua esperança. Leia a Bíblia. Este é o verdadeiro canal de compreender e aprender a palavra do Senhor e ouvir a voz de Deus. Amém e graças a Deus.